Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é teoria da conspiração, não é fantasia. É a revelação direta das Escrituras Sagradas sobre o maior evento da história humana, o Armagedon. Enquanto o mundo vive sua rotina, enquanto líderes políticos disputam o poder, enquanto as nações negociam, guerreiam, conspiram, existe um cenário muito maior se formando, invisível aos olhos da maioria, mas escancarado diante daqueles que conhecem a palavra de Deus. Israel, aquela pequena faixa de terra no Oriente Médio, se transforma novamente no centro dos acontecimentos globais. Não é coincidência, não é mera geopolítica, é o cumprimento preciso do que foi escrito há milhares de anos. A Bíblia revela que, nos últimos dias, as nações se reunirão, os exércitos marcharão e um grande confronto será inevitável. Mas o que está por trás disso não é apenas uma disputa territorial, é o clímax de uma guerra espiritual que começou antes mesmo da criação do mundo. Você sente? As tensões aumentam, as alianças se reconfiguram, o ódio contra Israel cresce, o mundo inteiro se move como peças de um tabuleiro profético. Enquanto muitos ignoram os sinais, enquanto as notícias mascaram a verdade, o relógio profético avança, e cada segundo nos aproxima do cumprimento final das antigas promessas. E se você está aqui, ouvindo esta mensagem, saiba, não é por acaso. Você foi chamado para entender o que o mundo ainda não vê e para se preparar antes que seja tarde demais. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que a Bíblia diz, sem distorções, sem sensacionalismo. Vamos juntos entender o que realmente significa o Armagedon e por que o fim não é o que parece. Agora, antes de continuarmos, já deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas e fortalece o nosso canal. Se você acredita que o conteúdo bíblico precisa ser espalhado, se inscreve agora e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo a frase: RD. O rei está voltando e nada pode impedir. Escreva isso nos comentários para que juntos possamos declarar o que está vindo sobre as nações. Agora sim, vamos seguir para a revelação bíblica sobre o Armagedon. Imagine uma nação pequena, um território tão diminuto que, no mapa, quase desaparece entre os gigantes da geopolítica. E, ainda assim, Israel permanece como o centro gravitacional da história humana. O que muitos veem como apenas um pedaço de terra, Deus estabeleceu como o palco final da maior guerra que o mundo já presenciou. Mas essa guerra não começou agora. Ela se desenrola há milênios, nas sombras, entre reinos espirituais e governantes terrenos. O que os olhos carnais enxergam como tensões diplomáticas e alianças políticas, o espírito atento discerne como o desenrolar exato das antigas profecias. A Bíblia, escrito há milhares de anos, declarou com precisão: Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Zacarias 12:2. Estamos vendo isso acontecer. As nações, embriagadas pelo ódio, ideologias distorcidas e sede de poder, se voltam contra Israel. Não se trata apenas de disputas territoriais ou interesses econômicos. É um cerco invisível, arquitetado nas esferas espirituais muito antes que os impérios modernos existissem. Israel sempre foi alvo. Desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó, passando pelos cativeiros antigos até as guerras contemporâneas, o povo da promessa carrega um destino singular. Sobre eles repousa uma aliança inquebrável. E é justamente por isso que o cerco se intensifica. Nos bastidores, líderes mundiais se reúnem, tratados são assinados,
coalizões se formam, mas poucos percebem que, por trás de tudo isso, há um comando oculto, um alinhamento profético que conduz o mundo diretamente ao confronto final. O Vale de Megido, no norte de Israel, já testemunhou batalhas épicas ao longo dos séculos. Débora e Baraque venceram ali. Gideão derrotou os midianitas e, segundo as Escrituras, esse solo será novamente o cenário da guerra que decidirá o destino do planeta, o Armagedon. O que se aproxima não é apenas mais um conflito no Oriente Médio, é o clímax da batalha espiritual entre o Criador e as forças rebeldes da Terra. Os sinais estão em toda parte: o aumento das tensões entre as nações, o crescimento das alianças militares, o avanço do ódio contra Israel. Tudo segue exatamente o que foi escrito. E enquanto o mundo mergulha em debates políticos e jogos de poder, poucos percebem que o relógio profético está avançando. As profecias não falham, e no centro de tudo está Israel, cercado, pressionado, mas protegido pela promessa do Altíssimo. O cerco invisível se fecha. As peças se movem num tabuleiro global. E aqueles que têm olhos espirituais sabem, estamos às portas do maior evento da história humana. O Armagedon se aproxima. E com ele, o confronto entre luz e trevas, entre a soberania de Deus e a rebelião das nações. Por milênios, a palavra Armagedon ressoou como um eco sombrio no coração da humanidade. Para alguns, é apenas sinônimo de destruição, caos e fim dos tempos. Para outros, um conceito distorcido em filmes, livros e teorias conspiratórias. Mas, longe da ficção, a Bíblia revela a origem exata desse nome e seu significado profético real. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, está escrito: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra vem de duas expressões hebraicas: Har Megido, o Monte de Megido, um lugar real, um território situado no norte de Israel, próximo ao Vale de Jezreel, uma imensa planície que, ao longo dos séculos, já serviu como campo de batalhas decisivas. Megido não é um mito. É um ponto estratégico, rodeado por colinas, um local onde exércitos podem se reunir em grande escala. Foi ali que Débora e Baraque derrotaram Sísera. Foi ali que Gideão venceu os midianitas com apenas 300 homens. E será ali que, segundo as Escrituras, o clímax da batalha espiritual da humanidade se manifestará. Mas o Armagedon não é apenas geográfico, não é uma simples guerra entre nações. É um divisor de eras. É o ponto culminante do embate cósmico entre o Criador e as forças da maldade, entre a luz e as trevas, entre o trono de Deus e o orgulho das nações. Esse nome, tão carregado de temor, transcende fronteiras e culturas. Ele anuncia o confronto final, o momento em que o céu intervirá na história da Terra de maneira visível e inquestionável. Muitos tentam imaginar o Armagedon apenas como um conflito militar, tanques, bombas, soldados. Mas a Bíblia vai além. Ela revela que esse momento será conduzido não apenas por decisões políticas, mas por uma manipulação espiritual em escala global. Apocalipse 16 fala de 7 taças da ira de Deus sendo derramadas, pragas, destruição, secagem das águas, mas o ápice é quando espíritos demoníacos saem para enganar os reis da terra, seduzindo-os a marchar até Megido, convencidos de que podem derrotar o povo de Deus. O mundo verá isso como mais um capítulo das guerras humanas, mas, na verdade, será o desfecho da guerra invisível iniciada antes da fundação do mundo. O nome Armagedon não representa apenas destruição, representa justiça. Representa o momento em que o Criador ergue sua mão
intervém no curso da história e manifesta, diante dos olhos de todos, a supremacia do seu reino. A terra tremerá, as nações se estremecerão, e aquilo que por séculos foi considerado uma lenda se tornará realidade. O Armagedon não é ficção, é profecia. É o prenúncio do confronto final entre o orgulho humano e a glória do Deus Todo-Poderoso. Antes que houvesse terra firme, antes que o homem caminhasse sobre o solo, antes mesmo que as estrelas fossem acesas no céu, uma guerra já havia começado. Uma batalha silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas cujas consequências se estendem até hoje e culminarão no Armagedon. O conflito entre Deus e as forças da maldade não é recente. A Bíblia revela que Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra o Criador e, com ele, arrastou legiões de seres espirituais, inaugurando uma era de oposição, engano e trevas. O livro de Apocalipse 12:7 nos mostra o início desse embate. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Expulso do céu, Satanás não desistiu. Ele transferiu sua rebelião para a terra. Seduziu o homem no Éden, contaminou as nações e, ao longo dos séculos, alimentou o orgulho, a vaidade, o desejo de poder e a negação do Deus Altíssimo. Cada império que se ergueu, cada guerra travada, cada perseguição contra o povo de Deus é uma extinção desse conflito espiritual invisível. E o Armagedon será o ponto final desta longa batalha. Mas o que muitos não entendem é que o Armagedon não será apenas o confronto entre exércitos armados. Será o ápice da guerra espiritual. Será o momento em que o inimigo, desesperado, unirá as nações em uma última tentativa de desafiar o Criador. É por isso que Apocalipse 16 nos alerta sobre os 7 anjos que derramam as taças da ira de Deus sobre a terra. Não são eventos isolados, são as consequências diretas do acúmulo de rebelião, pecado e injustiça das nações. Entre as taças, o 6º anjo derrama o seu conteúdo sobre o grande rio Eufrates, e suas águas se secam. Isso não é apenas geográfico, é profético. É a preparação do caminho para os reis do Oriente. É a abertura do cenário para o grande ajuntamento de exércitos no Vale de Megido. A terra, que um dia foi criada perfeita, agora está em convulsão. A natureza reage, as pragas se intensificam e nos bastidores espirituais, demônios se movimentam, manipulando reis, seduzindo governantes, acelerando o relógio profético. Mas o que o inimigo ignora é que ele está sendo conduzido exatamente para onde o Deus soberano determinou. O Armagedon não é o triunfo do mal, é o palco montado para a justiça final. Essa guerra, iniciada antes da fundação do mundo, chegará ao seu desfecho visível, e o planeta inteiro, mesmo os que negam as Escrituras, verão com seus próprios olhos que o trono de Deus jamais será desafiado impunemente. O Armagedon será o encerramento da rebelião cósmica. Será o dia em que o Cordeiro e o Leão se revelam na plenitude de sua glória. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o juízo do Altíssimo. Agora que você conhece a verdade revelada nas Escrituras, agora que os véus da política e da mídia caíram diante dos seus olhos, resta apenas uma pergunta. Você está preparado? O Armagedon não será um espetáculo distante. Não será apenas uma manchete nos jornais. Será a manifestação direta do juízo de Deus sobre as nações. Enquanto muitos zombam, enquanto líderes brincam de poder, enquanto multidões marcham cegas rumo à destruição, o relógio profético segue avançando, e o retorno do rei se aproxima a cada dia. Por isso, não se engane. Sua segurança não está nas armas, nos governos, nem nas alianças humanas. Sua única segurança está em Jesus Cristo,
o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se esta mensagem falou ao seu coração, já deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar para a verdade. E se ainda não faz parte deste canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque juntos vamos continuar estudando as profecias com profundidade, sempre à luz da Bíblia. E comenta aqui embaixo a frase: RT, o reino de Deus prevalecerá. Escreve isso, para que juntos possamos declarar diante das trevas que o plano de Deus jamais será frustrado. Que o Senhor te guarde, que você esteja pronto, porque o fim não é o que parece. O Armagedon se aproxima, mas para aqueles que confiam no Rei, o melhor ainda está por vir. No vácuo do caos, no desespero das nações, ele surgirá, carismático, eloquente, com aparência de paz, mas carregando dentro de si o veneno da rebelião. O Anticristo, o grande enganador, o falso Messias, o líder final da conspiração contra o Deus Altíssimo. As Escrituras são claras. Ele não virá como um vilão grotesco. Ele será admirado, aplaudido, reverenciado. Suas palavras serão doces, suas promessas irresistíveis. Multidões o seguirão, convencidas de que finalmente encontraram a solução para os conflitos e as crises. Apocalipse 13 revela que ele terá poder concedido pelo próprio dragão, Satanás. Fará sinais, prodígios, maravilhas. Seduzirá reis, dominará economias, unirá religiões. Um governo mundial será estabelecido e, sob o pretexto de paz, ele conduzirá as nações ao abismo. Ele não atuará sozinho. Haverá o falso profeta, um líder espiritual que o exaltará. Juntos, eles manipularão as massas. O Anticristo se apresentará como um salvador, mas será o lobo inimigo de Deus. Sua ascensão é a consumação da rebelião que começou com Lúcifer. A Bíblia nos alerta que o Anticristo firmará um acordo de paz com Israel, mas será um acordo ilusório. No meio desse período, ele quebrará o acordo e se voltará contra Jerusalém. Seu verdadeiro objetivo é destruir o povo da aliança, usurpar o trono que pertence a Cristo. Ele estabelecerá a chamada abominação da desolação, profanando o templo. Exigirá adoração, perseguirá os santos, marcará a humanidade com seu selo. Quem recusar será caçado. Quem aceitar estará espiritualmente condenado. Mas seu domínio será breve, seu reinado frágil diante do poder de Deus. O Anticristo conduzirá as nações para o Vale de Megido, convencido de que pode destruir Israel e desafiar o Criador. Mas o Armagedon será a sua ruína. Os passos retumbam sobre a terra. Exércitos inteiros, tanques, aviões, soldados marcham rumo ao Oriente Médio. Sob o comando do Anticristo, as nações estão convencidas de que derrotarão Israel e controlarão o destino do mundo. Mas o que se desenha não é uma guerra comum. É o cumprimento rigoroso das profecias. O profeta Zacarias já havia anunciado: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Aqueles que tentarem removê-la serão feridos. Mas ainda assim, os povos marcham cegamente. O Vale de Megido se transforma em um imenso acampamento militar. Soldados de todas as partes, com bandeiras distintas, com uniformes variados, mas todos unidos por um propósito: o cerco a Jerusalém. Pensam estar escrevendo a história, mas estão apenas seguindo o roteiro eterno. A Bíblia revela que espíritos imundos, semelhantes a rãs, sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para enganar os reis da terra. Eles serão seduzidos, manipulados, levados como marionetes espirituais para o campo de batalha final. E enquanto os exércitos se organizam, enquanto as armas se posicionam, o céu permanece em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de expectativa. Mas esse silêncio não é ausência.
É o prenúncio da maior intervenção divina já registrada. As nações estão prontas. O cerco se fecha. O orgulho humano alcança seu auge. Os generais discursam, os soldados se preparam, as armas apontam para Jerusalém. E o céu silencia. Esse silêncio não é um descuido celestial. É um intervalo calculado. É o tempo concedido pela misericórdia divina. Um breve instante antes do rompimento dos céus. O mundo inteiro prende a respiração. Alguns celebram, outros temem. Os olhos estão voltados para Israel, mas ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Apocalipse 19 revela o momento. E vi o céu aberto. Esse breve silêncio é o espaço entre a arrogância humana e a manifestação gloriosa do Filho de Deus. As nuvens se rasgam, a luz divina atravessa os céus. O Rei dos Reis se ergue, montado em um cavalo branco. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas. Em seu manto um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O silêncio do céu é quebrado. A terra inteira estremece. A batalha do Armagedon não será vencida por tanques ou mísseis. Será definida pela presença gloriosa do Messias. Ele não vem mais como servo sofredor. Ele não retorna como cordeiro imolado. Agora, o leão da tribo de Judá desce em glória, em poder, em majestade. A Bíblia descreve: com justiça julga e peleja. Ele não está sozinho. Exércitos celestiais o acompanham, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, puro e resplandecente. O Monte das Oliveiras se fende, um vale se abre, a terra se curva diante do Criador. O anticristo treme, o falso profeta se esconde. Os exércitos das nações, que marchavam confiantes, agora vacilam. Cristo pisa o solo. Seus olhos são como fogo, sua voz ecoa como trovão, e de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Os exércitos terrenos percebem que estavam iludidos. As alianças políticas, as estratégias militares, as armas mais avançadas se tornam inúteis diante do resplendor do Filho de Deus. O retorno do Rei não é uma fábula. É o cumprimento final das promessas. É o início do juízo. É a consumação da vitória do Cordeiro sobre o trono das trevas. O confronto se intensifica, mas não há equilíbrio de forças. Com uma só palavra, Cristo desfaz as fileiras inimigas. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos rebeldes são consumidos. O orgulho das nações é esmagado. O plano milenar do diabo é destruído. O que parecia ser o fim de Israel, na verdade, é o início da vitória eterna. O Armagedon não é apenas uma batalha, é o tribunal definitivo. O juiz dos juízes estabelece o veredito final. A terra, antes mergulhada em trevas e engano, agora resplandece com a glória do Messias. O domínio do mal se encerra, e a promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, se cumpre diante dos olhos de todos. O campo de batalha silencia. As lágrimas cessam. O medo se desfaz. Um novo tempo nasce. O Messias reina. Isaías profetizou: e acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. As nações subirão a Jerusalém, não mais para guerrear, mas para adorar. As armas são destruídas, a paz se instala. O mundo experimenta pela primeira vez o governo direto do Criador. Cristo governa com vara de ferro, justiça plena,
paz absoluta. As promessas se cumprem. Israel é restaurado. E o reino milenar se estabelece. Por 1000 anos, o planeta conhecerá a verdadeira justiça. As nações aprenderão a lei de Deus. O mal será contido. O Messias, visível e glorificado, reinará de Jerusalém. O Armagedon não foi o fim, foi o início. O começo de uma nova era. A vitória definitiva do reino de Deus sobre as trevas. O cumprimento pleno das profecias e o início de uma eternidade de paz. Agora você sabe o que os olhos carnais não enxergam, o que as manchetes escondem, o que o mundo ignora. Tudo está se movendo para o cumprimento final das profecias. O Armagedon não é apenas o fim de uma era. É o momento em que o orgulho das nações colide com o poder do Altíssimo. Enquanto líderes brincam de poder, enquanto as alianças se formam, enquanto Israel é cercado, os céus permanecem em silêncio, por um breve instante. Mas logo o silêncio será rompido. O rei montado no cavalo branco virá, os céus se rasgarão, o chão tremerá, e a justiça será estabelecida diante de todos os olhos. Não se engane. Sua única segurança não está nas armas, não está nos governos, está em Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, o Leão que reinará. Se esta mensagem falou com você, deixe o like agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque juntos vamos continuar revelando as Escrituras com profundidade. E comenta aqui embaixo a frase: nada pode impedir o reino do Altíssimo. Escreve essa frase para que as trevas saibam que a vitória do reino já foi escrita, que o trono do Criador jamais será abalado e que o Armagedon não será o fim, será o começo do reinado glorioso de Cristo sobre toda a terra. As nações se movem, o cerco a Jerusalém se fecha, os exércitos avançam, e o mundo inteiro corre em direção ao juízo final. O Armagedon não é lenda, não é filme, é o cumprimento exato das profecias diante dos nossos olhos. Mas para quem conhece as Escrituras, para quem entende o plano de Deus, não existe pânico. Existe esperança. O rei já decretou o final dessa história, e quando o céu se abrir, quando o Messias pisar no Monte das Oliveiras, nada, absolutamente nada, poderá impedir a vitória do Altíssimo. Agora, se essa palavra mexeu com você, já deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender a verdade e segue o canal, ativa o sininho, porque aqui nós vamos continuar revelando o que a Bíblia esconde dos distraídos. E comenta aqui embaixo a frase: o reino de Deus jamais será abalado. Escreve isso para que o mundo saiba que o plano do Criador é soberano e que o Armagedon não será o fim. Será o começo da vitória eterna do Rei dos Reis